Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Marques e no vídeo de hoje eu venho trazer uma mensagem, uma reflexão muito interessante, uma percepção que eu tive essa semana enquanto fazia algumas coisas dentro de casa. E eu tenho o costume de sempre salvar aqui no YouTube, deixar alguns vídeos que eu vejo interessantes que aparecem para mim e eu coloco como assistir mais tarde. E às vezes são vídeos que vão aparecendo com temas que, ao meu ver, é interessante, temas que eu gosto sobre espiritualidade ou qualquer outro tema, né? Sobre psicologia. Eu sigo muito aqui o psicólogo, gosto muito dele, de Marco Lacerda. As coisas que ele fala, os ensinamentos dele da psicologia me ajudam muito demais, então eu gosto muito. Então eu vou salvando vídeos de Marco Lacerda, vou salvando os vídeos da doutora pediatra e missionária Dona Filó, amo muitos vídeos dela, enfim. E aí apareceu um vídeo pra mim, que eu não lembro agora o título do vídeo, eu vou ver se eu consigo deixar em algum canto aqui desse meu vídeo, que foi sobre a mãe de Carlos Acutis, né, que foi canonizado recentemente pela Igreja Católica, o nosso santo jovem. Eu não sei qual é a sua crença, não sei qual é a sua religião, mas eu venho trazer esse aprendizado, esse testemunho, esse ensinamento através desse vídeo. E aqui a minha intenção não é obrigar ninguém a acreditar no que eu acredito, nada do tipo, tá? Então você é livre para ouvir, para escutar, para tirar algum proveito, se algo que eu vou dizer aqui contribuir positivamente na vida de vocês, ótimo. Se vocês acham que isso não contribui em nada, também tudo bem, tá? Mas voltando sobre esse vídeo, é sobre o vídeo da mãe desse jovem, Carlos Acutis, né? Uma definição aqui genérica, mas você pode pesquisar mais sobre ele na internet. Carlos Acutis foi um jovem, Acutis, foi um jovem de 15 anos, que morreu com 15 anos. Ele era católico e ele passava a maior parte do tempo evangelizando pela internet. Ele procurava milagres eucarísticos, né, milagres provindo da Eucaristia, e ele usava as redes sociais para evangelizar. Isso é muito interessante por ser um jovem, né? A maioria, a boa parte dos jovens de hoje, eu digo isso por experiência, por trabalhar com jovens, eu vejo a realidade da maioria dos jovens de hoje, os pensamentos que esses jovens têm, atitudes que esses jovens têm, e na maioria das vezes não são atitudes positivas, não são pensamentos positivos, não são pensamentos saudáveis. Há uma falta, às vezes, de amor mesmo, sabe? Às vezes há uma não sei bem qual palavra utilizar, não quero usar uma palavra muito negativa, mas é uma falta mesmo de amor, de essência positiva dentro de alguns jovens de hoje. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque são jovens e quando a gente pensa, se a gente pensar naquela frase que o futuro do mundo, do Brasil, são os jovens de hoje, e eu percebo que o contato que eu tenho com eles, aquilo que eu vejo neles, se continuar dessa forma, se não mudar, não vai ser um futuro muito positivo. Mas claro, não são todos, a gente consegue observar que tem muita gente boa no mundo, há muitas coisas boas no mundo, embora nos noticiados passe somente as coisas negativas, isso acaba fazendo com que a gente perca um pouco da esperança de tanto consumir coisas negativas. Mas há muita coisa boa no mundo que às vezes não é propagada, tá? Mas voltando aqui para Carlos Acutis, então ele foi um jovem de 15 anos que passou a sua adolescência, a sua juventude evangelizando na internet, pesquisando sobre a Eucaristia, sobre o poder da Eucaristia. Ele ajudava pessoas escondido, ajudava moradores de rua, ele participava das missas todos os dias, ele acreditava muito na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento.
Era uma pessoa, um jovem que só fazia o bem. Tanto é que no velório dele, a mãe dele mesmo conta nesse vídeo, mas eu já tinha escutado isso antes, que no velório dele apareceu vários moradores de rua que ele ajudou e a mãe, as pessoas próximas a ele, da família, nunca que soube, não é? Eu li uma vez, eu não sei se realmente é verídico isso, que ele saía escondido de madrugada para ajudar essas pessoas, né? Sair escondido. Mas eu não sei se essa parte de sair escondido de madrugada é verídico, mas eu sei sim que o fato de ele ajudar os moradores de rua sim é real, porque no velório apareceram vários moradores de rua, a mãe dele mesmo conta que apareceram várias pessoas que ele ajudou e que ninguém soube disso. E eu acredito que esse é a missão. Ele fez aquilo que o Senhor espera de nós, é dar sem olhar quem, dar sem esperar receber em troca do outro lado, dar, fazer o bem em segredo, né? A palavra de Deus fala que a tua mão direita dê sem a esquerda ver ou vice-versa. Não lembro a ordem agora, mas era isso, é sobre fazer o bem o tempo todo, mas sem procurar alarde, sem procurar tocar trombetas, sem procurar se exaltar, sabe? Não pregar a si próprio, não se autovalorizar por isso, mas fazer isso somente por amor, em segredo, não é? Então o Senhor fala mesmo, quando a gente fosse dar esmola, que a gente fosse ajudar, que a gente desse isso em segredo, que não precisasse tocar para todo mundo. Se a gente ficasse se vangloriando, a gente já receberia a nossa recompensa, que talvez seja os elogios dos outros, o bem olhar dos outros, mas que o correto é fazer o bem, principalmente fazer boas obras, ajudar, fazer caridade em segredo. Então, Carlos Acutis, ele fez isso em segredo. E ele era um jovem, sim, para eu não me perder, eu quis falar sobre os jovens de hoje. Os jovens de hoje, porque às vezes eu penso muitas coisas e acabo me perdendo nos meus pensamentos. Mas quando eu citei, comparando Carlos Acutis com os jovens de hoje, como eu falei que eu tenho acesso a esses jovens, que eu trabalho com jovens, é no sentido que a maioria dos jovens de hoje, eles ficam na internet para jogar, para ver vídeos adultos, não é? Para qualquer coisa, menos evangelizar. Por isso que eu falei dos jovens de hoje comparando a Carlos Acutis. Ele, por ser um jovem de 15 anos, e essa prática dele não foi só com 15 anos, foi antes dos 15 anos. Então é muito diferente, é realmente algo fora do comum. Um jovem ficar na internet para evangelizar, para buscar as coisas de Deus, para pesquisar as coisas de Deus. Né? E os jovens de hoje, a maioria fica ali na internet, só mesmo para jogos, para ver besteiras, coisas às vezes que não edificam em nada. Claro que muitos usam também para estudar, mas não tem essa preocupação de, eu vou entrar na internet para evangelizar, né? Claro que alguns outros devem fazer isso, muitas pessoas trabalham com YouTube, vêm aqui pro YouTube, tem adolescentes que já têm ali um objetivo de vida diferente, mas enfim. Então, Carlos Acutis foi esse jovem fora do comum para o mundo de hoje que nós vivemos. E no vídeo da mãe dele, algo que ele falou muitas coisas. O vídeo da mãe dele foi um vídeo das últimas horas que ela passou com Carlos Acutis no hospital. Ele morreu de leucemia, ele tinha leucemia, teve leucemia, e ela relata como foi essas últimas horas e as coisas que ele falou para ela, as coisas que ele falava para ela. Então, em uma dessas poucas horas que ela estava ao lado do filho, ela e o esposo, Carlos, ele começava a falar sobre as coisas que ele via, que ele já estava vendo, que Jesus revelava para ele. E até certo ponto, a mãe dele ficou na dúvida se realmente aquilo era real ou se era devaneios por conta dos remédios, da situação que ele vivia. Mas depois chegou um certo ponto que ela constatou que aquilo não era devaneio, por conta que todos os dias ele falava alguma coisa. Então, nesse processo, ele falava para ela, olha mãe, ele falava para ela, olha, não tenha medo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas
A senhora não vai ficar sozinha, inicialmente pode parecer que vai ser o fim, mas não vai ser. E ele começou a falar coisas que iam acontecer futuramente. Olha, a igreja vai passar por uma grande tribulação, a igreja vai passar por momentos difíceis. Porém, contudo, muitos jovens vão voltar a procurar Cristo, muitos jovens vão voltar a buscar a Eucaristia. Em outro vídeo, que não foi esse, mas um outro que eu ouvi, a senhora terá outros filhos. E ele começava a falar sobre o céu. Mãe, o Senhor, ele me mostrou como é o céu. Lá, todo... Gente, é um livro, é uma história que ela conta. É um vídeo belíssimo, belíssimo, belíssimo. E aí conta, mãe, lá no céu todo mundo trabalha. Mas não é um trabalho que cansa, é um trabalho bom, que todo mundo ajuda. E as árvores, elas respiram, elas louvam a Deus. Tudo tem vida, mas não uma vida igual à terrena, é uma vida diferente, é um respirar que tudo louva ao Senhor. E Ele está lá no centro. Não como nós vimos, não como nós conhecemos, não um Cristo, né, mais ou menos assim, de fotos ou crucificado, mas um Cristo glorioso que está lá no meio. Os santos, mãe, os santos, eles trabalham. Então, assim, ele começou a falar sobre várias coisas com ela, como era o céu, como era que acontecia lá em cima, e as coisas que iam acontecer aqui na Terra com a mãe, alguns fatos que iam acontecer, que já estão acontecendo. Segundo ela, coisas que ele falou já está acontecendo. Aí ela fala, olha, isso aconteceu. E ele falou realmente que ia acontecer. Mas algo que me chamou muito a atenção, entre todas essas coisas que a mãe dele relata sobre Carlos Acutis, foi algo interessante. Ele fala assim, mãe, não sei se foi ela que perguntou, não lembro, mas ele diz assim, mãe, quando a gente morre, a nossa alma vai direto para Deus ou ela fica presa. E ela ficou assim, sem entender. Ela ficou assim, sem entender, explicando melhor. Ele falava assim, mãe, mas quando você busca as coisas de Deus aqui na terra, quando você busca o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua verdade, quando você morre, a sua alma automaticamente vai para Deus, correndo para Deus como uma criança que corre em direção a um pai. E nossa, eu achei isso tão forte, tão bonito. Mas se a pessoa busca outras coisas que não é Deus, né, riquezas, prosperidade, só coisa material, o que você buscou aqui na terra, se não foi Deus, se não foi o amor, sua alma automaticamente fica presa, não vai para Deus. E não é porque Deus não quer, eu achei muito forte isso, não é porque Deus não quer, é automático. Se você amou a Deus, se você buscou a Deus aqui na terra com todo o seu coração, a sua alma, quando você morre, a sua alma, o seu espírito automaticamente vai até ele. Como se fosse um imã que chama. Mas se outras coisas estiveram acima de Deus enquanto você vive aqui na terra, ou viveu aqui na terra, sua alma não consegue ir até Deus. Ela fica presa e ela precisa ser, dependendo do caso, né? Ela precisa ser purificada. E aí ele fala outras coisas. Ele fala que, olha, mãe, os santos existem, ó, sabe, Nossa Senhora, ela é linda. E é ela que as almas que precisam ser purificadas, que chamamos de purgatório, ela vai todos os dias lá fortalecer, diz, olha, calma, isso é pro seu bem, você não tá sozinho. Enfim, fala várias coisas que para quem acredita é surreal, é algo assim realmente a se pensar. Então, quando ele nessa parte do vídeo que ela fala, a nossa alma, quando a gente busca a Deus, a nossa alma, quando morremos, diretamente vai até Deus. E eu falei, que forte. E isso faz todo sentido. Eu não sei se você acredita em vida após a morte, como eu falei no início, eu não sei qual é a sua crença, mas estou compartilhando aqui aquilo que eu acredito e o que eu achei interessante. E eu pensei assim, faz sentido, faz muito sentido, porque a palavra de Deus nos diz, onde está o teu tesouro,
aí estará o teu coração. E há uma outra palavra, um outro versículo que diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter muitas riquezas? O que adianta ter muita fama? O que adianta ter, mas se sua alma não tiver Deus? Veja, não é que o errado é ter dinheiro, não, a gente ter dinheiro não é errado, prosperidade não é errado, não é errado. Como já falei em outro vídeo, o erro está no mau uso do dinheiro, o erro está em você fazer coisas ilícitas, prejudicar o outro, prejudicar o próximo e ser remunerado por isso. Né? O erro, o pecado está nisso, mas ter dinheiro, ter prosperidade, ter conforto, nada disso é pecado. E enquanto vivermos nessa terra, nós podemos sim procurar viver da melhor maneira possível, trabalhar, estudar, conquistar, ter essas coisas. Sim, pode sim, não é pecado não. Mas o perigo está em você depositar toda a sua confiança nessas coisas, em coisas que realmente a traça corrói, que vem um fenômeno na natureza. Tantos casos nós vemos aí nos noticiários de cidades inteiras que foram, né, tomadas por águas, por rios, tempestades que derrubaram isso, aquilo, tsunamis, enfim. Tudo realmente passa, tudo isso pode ser destruído. Então, o alerta que é nos feito é sobre cuidado onde você coloca a sua confiança, cuidado onde você coloca a sua esperança, porque tudo isso é bom, é possível, a gente pode ter sim, mas se a nossa confiança está nisso, uma vez que perdemos isso, ou que perdermos isso, a gente vai achar que é o fim do mundo, a gente vai se desesperar, a gente pode meter os pés pelas mãos e pode atrapalhar e prejudicar a nossa própria vida, não é? Então a gente pode se desesperar. Claro que a gente não quer perder, eu não estou dizendo que as pessoas que de repente perderam tudo, perderam suas casas por conta da chuva, inundações, não estou dizendo que isso não é triste, eu não estou dizendo que isso não é doloroso, mas a partir do momento que nossa confiança está somente nessas coisas que a gente perdeu, que a gente perde, nós não vamos ter forças nem equilíbrio para correr atrás de novo, para reconquistar. Será como nossa vida tivesse acabado ali. E é essa atenção que Deus quer que a gente tenha. Que você tenha, que você prospere, que você busque, mas que a sua confiança não esteja nisso, que o seu coração não esteja nisso, que o seu coração esteja acima de tudo em Deus. Porque a palavra de Deus fala: eu faço nova todas as coisas. Então, às vezes você perdeu um relacionamento, mas Deus, ele pode te dar outro, com o tempo você pode ter outro. E aí vem, né, nessa questão, né, que infelizmente a violência nos relacionamentos estão tão grandes porque a gente se apega tanto a uma pessoa. Claro que qualquer tipo de término é doloroso. O término, ele é doloroso. Mas há uma nova possibilidade, é um outro amanhã, sabe? A gente precisa de um tempo, às vezes, para se curar. É possível se curar da dor, do trauma, é possível se curar da dor, da rejeição, da traição. É preciso se curar e amar com liberdade. A vida sorri de novo. A chuva, quando chove, a chuva não fica para sempre, o sol volta a brilhar. Então é possível sim que a gente se cure, que a gente se trate, para que a gente possa continuar o nosso caminho. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a gente se apega tanto a uma pessoa e ficamos dependentes emocionalmente dessas pessoas, e aí quando não dá certo por algum motivo, essa pessoa que nós amamos, ou dizemos que amamos, nos larga ou nos abandona, enfim, parece que é o fim do mundo e realmente é muito sofrido. Mas a nossa vida continua. Há um novo amanhã, uma nova possibilidade. E há uma dificuldade de a gente amar com liberdade, nos permitir ser amados com liberdade. Deus faz de novo todas as coisas. Se você perder um emprego, por mais doloroso que seja, você pode ali sofrer inicialmente, mas você pode se reerguer, você pode tentar outra coisa, você pode conseguir um novo emprego.
há um novo amanhã. Deus faz novas todas as coisas. Mas se a gente fica apegado ao que eu tenho e que... Aí eu tenho um exemplo, né? Eu tenho esse livro aqui que eu até tenho que terminar de ler, gente. Aí eu tenho esse livro aqui, se eu perder esse livro aqui, acabou tudo. Não, não é assim. Não deve ser assim. Então, se a minha confiança, a minha esperança está nesse livro, e se eu perder esse livro, eu irei me perder com ele também, porque a minha confiança estava nele. Mas quando sua confiança está em Deus, está na palavra de Deus, por mais que seja difícil inicialmente passar por alguma dificuldade, você tenha certeza que aquilo vai passar, você percebe a mão de Deus te fortalecendo, te guiando, te levantando até o momento que aquela fase difícil já passou. Então, quando eu ouvi isso da mãe do Carlos Acutis, que ele falou para ela: mãe, a nossa alma, quando a gente parte desse mundo, quando a nossa alma sai do nosso corpo, se a gente buscou a Deus acima de todas as coisas, se a gente amou, automaticamente nossa alma vai para o Senhor. Mas se não, ela fica presa, e não é porque Deus quer, é porque é assim que acontece. Fica preso àquilo que a gente buscou, a matéria que ficou lá atrás. Então isso me fez refletir muito, meu Deus, porque a gente vive neste mundo, nesta terra, como fosse ser para sempre, não vai ser. Tudo aqui tem um fim. Claro que nós não sabemos quando nem onde, e que a gente possa viver sim da melhor forma possível, com alegria, com felicidade, com prosperidade, que a gente possa viver sim, aproveitar o que de melhor que essa vida tiver para oferecer, pedir sabedoria a Deus para lidar com os momentos difíceis, mas não se apegar e lembrar que aqui não é o fim, que há algo além daqui. E que esse além daqui vai ser consequência daquilo que a gente viveu aqui, daquilo que a gente está vivendo agora, daquilo que a gente está praticando agora, daquilo que a gente está plantando agora. E de onde nós estamos colocando o nosso coração, como a própria palavra do Senhor nos diz: onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Então, se teu tesouro é Deus, teu coração está em Deus. E no momento que a gente partir dessa vida, nossa alma, como Carlos Acutis falou para a mãe, vai diretamente para Deus. Mas se a gente coloca as coisas desse mundo acima das coisas de Deus, acima das coisas espirituais, acima do amor genuíno, nossa alma ficará presa e não conseguirá ir até o Senhor, porque foi a nossa escolha. Eu achei isso tão fantástico, tão profundo, tão... E aí eu quis compartilhar isso aqui com vocês. Eu espero que essa reflexão tenha ajudado de alguma forma, que essa reflexão nos ajude a colocar nossa esperança e nossa essência naquilo que verdadeiramente é importante. Que a gente busque sim a matéria, as riquezas, os bens materiais, que a gente possa ter, não com equilíbrio também, não é? Que a gente não esbanje, que a gente não precise ostentar, que a gente não desperdice, que quando a gente tiver, que a gente aprenda também a dividir com aquele que não tem. Tudo de forma muito equilibrada, que tenhamos sim, mas que a gente não coloque a nossa confiança nisso. Que a gente coloque a nossa esperança no Senhor, que a gente aproveite nosso tempo aqui na terra para fazer o bem de verdade, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, como os Carlos Acutis fez. Que a gente ame, não é fácil amar, mas que a gente escolha amar, que a gente escolha ser de Deus, que a gente escolha ser luz, que a gente busque o Senhor para que a luz dele possa brilhar através de nós, porque o mundo já está pesado demais, já está puxado demais. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.